E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Elza Jennifer e hoje a gente vai falar sobre mais um devocional. O do... Pera aí, deixa eu concentrar. O devocional de hoje que a gente vai falar vai ser em Salmos 131. O devocional de Salmos 131, ele fala sobre a espera em Deus, você ter calma em Deus. Eu estava meditando sobre esse salmo esse mês mais ou menos, né? Durante esse mês. E aí, desse salmo, Deus foi me levando, foi falando sobre outras coisas, né? Sobre a vida de Davi, sobre a história de Davi, sobre a coragem que Davi teve em certos momentos da vida dele. E hoje eu vou falar um pouco sobre tudo isso, né? A história de Davi é uma história muito extensa, muito grande, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a história de Davi, sobre a coragem dele, né? E eu fiquei meditando nisso através do Salmo 131. Então, se você está com a sua Bíblia, a mesma Bíblia aqui, ó. Essa aqui é a minha companheira de milênios. Tô brincando. Aqui. Então vamos ler aqui o Salmo 131. Ele fala assim: Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então você vê aqui esse salmo que Davi, quando ele disse assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Você vê que Davi, aqui, ele era um homem rico, ele era rei, era o homem mais rico de Israel. E ele disse aqui, mesmo com tudo que eu tenho, Senhor, o que eu procuro é a tua presença. Mesmo com tudo que eu tenho, o meu bem mais precioso é a calma que o Senhor concede ao meu coração. Você vê ele falando aqui, eu não procuro grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim, porque ele já tinha tudo isso, que foi Deus que concedeu tudo isso a ele. Mas mesmo com tudo que ele tinha, todas as coisas que ele tinha, elas não podiam trazer a calma que só Deus poderia dar a ele. Então ele falou assim, como uma criança que acabou de mamar, né? Ela fica quieta no braço da mãe dela, ali descansando. Assim é minha alma para comigo. Porque a minha calma vem do Senhor. O meu refúgio vem do Senhor. E Davi, ele já tinha conhecimento disso. Que a calma que ele procurava, ele só encontrava em Deus. Tanto é que o Salmo diz, calma em Deus. Né? Porque quando ele estava nos piores momentos da vida dele, quem estava com ele, dando calma a ele, era Deus. Imagina, Davi foi um guerreiro de Deus, um dos homens mais corajosos da Bíblia. E mesmo assim, ele tinha um coração humilde perante a Deus. Ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito perante a presença de Deus. Ele sabia que todas as vitórias que ele tinha vinham das mãos de Deus. Era Deus que concedia a ele aquelas vitórias. Você acha que Davi sozinho teria conseguido, se fosse a força dele, matar aquele gigante?
Ele não teria conseguido se não fosse Deus na vida dele. Então, as suas vitórias e conquistas, todas são méritos. Nós devemos dar mérito a Deus, porque é Ele que nos dá as nossas vitórias. Ele que nos prepara. Davi, ele estava ali com aquela pedra, com aquela funda, quando ele foi com certeza de matar o gigante, com aquela pedra e aquela funda. Mas você acha que foi assim, do nada, que ele teve aquela coragem? Você acha que foi assim? Vou pegar essa pedra, essa funda aqui do nada e eu vou enfrentar esse gigante. Não, ele teve um momento de experiência com Deus ao longo da caminhada dele. Quando ninguém estava vendo ele, quando a plateia não estava ali vendo ele estava ali em pastos verdejantes, ele, a harpa dele, protegendo ali as ovelhas do pai dele. Algo que para muitos poderia parecer uma coisa pequena, mas Deus não vê como o homem vê. Ali Deus estava preparando Davi para a grande missão que ele tinha na vida dele. Então nessa tarde, o que Deus colocou nas suas mãos? O que você vinha tanto tempo treinando? Porque quando Davi foi para enfrentar o gigante, ele já tinha treinamento de Deus, sabia? Ele já tinha experiência com Deus. E de uma pequena coisa que para muitos era uma coisa insignificante, uma pedra e uma funda, Deus fez um milagre na vida de Davi. Porque se você for em Samuel, que eu tinha anotado aqui, eu anoto, né? Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel. Eu demoro a achar os capítulos da Bíblia, tem gente que achar rápido. Eu demoro a achar. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul. Eu vou lendo rápido, mas depois você lê com calma aí na sua casa, tá bom? A Saul que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele, guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí, pois, ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi. Aqui está o segredo de Davi. Aqui está o segredo. Disse mais Davi: o Senhor, não fui eu, não foi a minha força e a minha inteligência e a minha sabedoria. O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso,
pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e, lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então, aos olhos, né? Aos olhos naturais, Saul falou assim: você tem que botar minha armadura aqui, meu filho, senão você vai virar churrasco. Aí ele falou assim: isso não, o que serviu para você não serve para mim. A sua experiência não é a minha. Deus me capacitou de outra forma. Então isso aqui significa o quê? Que Deus capacita as pessoas de formas diferentes. Deus te deu uma capacidade e Deus me deu a minha capacidade. A minha experiência com Deus é outra. A minha experiência com Deus é diferente da sua. Então a sua não vai servir para mim. Qual é a sua experiência, Davi? A minha experiência é... Eu tenho aqui... Eu não posso andar com isso, pois eu nunca usei essa espada, essa armadura. Ele falou: eu tenho aqui o meu cajado, eu sou pastor. Eu sou pastor de ovelha. Colheu para si 5 pedras do ribeiro e pôs no alforje de pastor. Essa é a minha experiência, é isso que eu tenho, é isso que Deus me deu e é com isso que eu vou. Porque Ele me garante nisso. Não precisa ser grande coisa, não. Deus me deu isso aqui, é nisso aqui que Ele me treinou e é isso aqui que eu vou usar. É nisso aqui que eu sou o melhor. É nisso aqui que Ele me capacitou. E eu vou dar o meu melhor nisso aqui. Porque Deus é comigo. Então você vê que ele tinha certeza. Ele tinha certeza. Então o que Deus te capacitou? O que Deus te deu? Deus te deu uma couraça forte? Usa ela. Deus te deu um cajado com 5 pedrinhas? Usa ele. Porque aquela pequena experiência que Davi tinha, Deus deu vitória a ele. Ele matou um urso e um leão. Nossa! Se você vê um urso na sua frente, o que você vai fazer? Vai se fingir de morto? Vai correr? Se tu correr, vai virar espeto. Se tu subir na árvore, ele vai, iFood. Que nem quando o hambúrguer chega, minha comidinha chegou. Ele matou o leão. Ele matou o leão com a força de Deus. Não foi ele sozinho. Ele falou: o Senhor, aqui o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Cara, o Senhor me livrou das garras de um leão. O que é um homem? O que é um homem perto da força de um leão e de um urso? Qual é a força de um homem comparada à força de um leão e de um urso? Não tem comparação. Pode ser o homem mais bombadão, mais fortão, ou, sei lá, lutador, UFC. Não vai vencer um leão e um urso. Eu tinha visto um vídeo de uma leoa que eles fizeram tipo uma chave de braço. Não é aquela corda assim, que uma corda. Aí eles botaram pra leoa segurar assim, morder a corda. E botaram acho que uns 7 homens, 5 homens fortão pra puxar a corda. Pra ver se eles conseguiam vencer a leoa, tipo, puxando a corda. A leoa assim, só segurando assim a corda, assim, paradinha. Os caras suando, tentando puxar a corda, não conseguiram. E a leoa conseguiu. Cara. E aí ele foi e sabia que iria vencer. Ele tinha plena certeza que ele ia vencer.
Foi do nada? Não foi do nada. Deus já tinha dado experiências a ele, que Deus era com ele. Então, aí você vai ver aqui mais pra frente, né? Que o filisteu ficou falando assim. Aqui em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 41. O filisteu também vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. O filisteu chegou, olhou assim para Davi, desprezou ele. Falou, que é isso? Israel tá brincando comigo, né? Olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para vires a mim com paus? Pelos seus deuses, amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, venha a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Como sempre o diabo ameaçando, né? Mas o diabo é mentiroso, porque isso a gente tira. Quem é servo de Deus não cai na mentira do diabo. Não cai. Porque ele fala assim, eu já sei das batalhas que Deus me fez travar. Eu já sei as vitórias que o meu Deus me deu. E tudo que você fala é uma mentira. Porque em Deus eu sou mais que vencedor. Porque Ele já me mostrou do que Ele é capaz de fazer na minha vida. E Ele usa o que Ele quiser para me fazer vencer. Disse mais o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirarei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus te darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Tu vê que Davi já estava profetizando a vitória antes da vitória acontecer. E Deus se agrada muito disso. Quando você profetiza a vitória antes dela acontecer. Quando você profetiza a vitória antes de você ver ela nas suas mãos, você já fala, Deus já me entregou essa vitória aqui na minha mão e ela é minha. Essa vitória é minha. Se Deus me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Quando eu não sei, mas eu sei que Ele vai cumprir. Deus, Ele gosta de um espírito corajoso, porque Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de coragem, porque Deus é corajoso. Todos os momentos que os servos de Deus tiveram medo, Deus falou, não tenha medo, eu sou contigo. Assim como Ele falou para Josué, aí, não tem medo não tenha medo não, seja forte e corajoso. Seja forte, seja corajoso. Porque eu tô com você, eu sou contigo, aonde quer que você andar. Onde você andar, eu serei com você. Aonde quer que andares, eu tô de olho em você. Eu tô cuidando de você. Entendeu? Saberá toda esta multidão, agora aqui, ó, 47, versículo 47. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva. Olha que lindo, meu Deus. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedendo que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este apressou-se, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu.
Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa a pedra. Encravou-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Tu vê que ele pegou 5 pedras, mas Deus só precisou usar uma. E o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Não tinha espada na mão de Davi. O que Davi fez? Pelo que correu Davi e lançando sobre o seu espelho, ele tomou a espada do gigante, né? Desembanhou e o matou-lhe, cortando ela com a cabeça. Vendo os filisteus que era morto seu herói, fugiram. Então, vou ler só esse versículo aqui. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram os filisteus feridos pelo caminho e saíram até Gate e até Ecrom. Aí você vai lendo o resto. Então, com uma pedrinha e uma funda, a gente tem que saber viver todos os processos que Deus tem pra gente. A gente tem que saber viver todos os momentos que Deus tem pra gente. Se Davi fosse soberbo, não quisesse ficar ali cuidando das ovelhas do pai dele, não quisesse saber do momento que Deus reservou aquele momento ali pra ele aprender, na simplicidade, no pouco. Ele tinha pouco ali. Ele não tinha armadura, grandes armaduras. Não tinha grandes coisas, flechas, lanças. Ali ele só tinha o alforje dele, a pedra. E com aquele pouquinho ali, naquele momento de intimidade com Deus, foi o momento que ele estava mais íntimo com Deus, quando ninguém estava vendo. Quando não tinha uma plateia em volta dele. Quando não tinha ninguém, ali, aplaudindo ele, vendo assim, olha que grande guerreiro que esse homem é. Ninguém estava vendo ali ele matando um gigante. Ninguém estava vendo ali ele matando um urso. Ninguém estava vendo ele ali matando um leão. Ninguém estava vendo ele ali tocando a harpa. Ninguém estava vendo ele ali chorando com Deus. Ninguém estava vendo as batalhas que ele enfrentava, sozinho ele e Deus. Mas Deus estava vendo. E Deus estava treinando ele. Então, se Deus te colocar em momentos que para você fala, Senhor, eu não sei o porquê disso, mas o Senhor sabe. O Senhor já me deu capacidade para matar um urso e um leão, Senhor. Mas porque eu ainda estou aqui nos pastos, o Senhor sabe o porquê. E você tem que viver. Você vai ser soberba a ponto de não querer viver? Porque no momento em que ele estava ali, ele estava aprendendo a saber que não era pela força dele, não era pela inteligência dele, não era pela capacidade dele, mas era Deus. Era Deus. Depois de muito tempo que ele veio assumir a posição dele de rei. Depois de muito tempo. E olha quanta coisa ele passou. E aqui o diabo ficou falando, usando a boca desse gigante, né? Você é um cachorro? Você é um cachorro para vir falar comigo? Você é um perdedor? O que você tem? O diabo sempre vai usar a boca de gente que gosta de emprestar a boca para ele. O que você tem? Você é um cachorro para vir comigo com pau e pedra? Eu sou muito melhor que você. Sou muito mais capacitado que você.
Você não tem nada. Ah, é, eu não tenho nada. Eu não preciso mostrar para você que eu não tenho nada. Porque eu tenho tudo. Eu não preciso mostrar para você as batalhas que eu já enfrentei e que Deus me deu vitória. Porque você vai ver, você não vai ver não. Verão, quando a tua cabeça estiver no chão, que eu mesmo vou arrancar ela. Que Deus vai me dar você, ó, aqui ó, na minha mão. E vai ser o seu fim. Então, Davi, ele tinha muita experiência com Deus. A ponto de não deixar cacarejo tirarem o foco dele. Pode cacarejar aí. Vai cacarejando. Cacareja. Porque eu sei quem é por mim. Eu sei quem me dá vitória. Eu sei quem é que vai na minha frente. E assim Deus disse a Davi: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Se você for ver os salmos aqui de Davi, ele falava: Senhor, tira do meu coração a soberba. Tira do meu coração a falsidade. Porque ali na humildade que Deus encontrou ele. Ali quando ninguém via ele, foi que Deus foi ao encontro dele. E no momento quando Deus capacitou ele, que ele aí sim foi treinado para usar grandes armaduras, espadas. Deus ainda falou: achei em Davi um homem segundo o meu coração. E Davi, ele, quando estava sozinho nas cavernas, fugindo de Saul, desequilibrado e oprimido, Davi falava: Senhor, me socorre. Só o Senhor pode me guardar. Só o Senhor pode me defender. Só o Senhor pode me justificar. Porque o justo, ele não se justifica. Quem justifica ele é Deus. E ali Davi orando com Deus: Senhor, se o meu inimigo está me acusando, se realmente eu paguei o mal com o mal, que a sua mão venha sobre mim, o Senhor me destroce. Mas o inimigo dele conseguia destroçar ele? Saul conseguia matar Davi? Não. Os inimigos dele nunca conseguiram pegar ele. Ele é que destroçava todos os inimigos dele. Quando Davi estava escondido pelas cavernas, né, da vida, ele achou guerreiros, os rejeitados da sociedade. Homens que ninguém davam nada. E aí foram os guerreiros de Davi. Esses homens foram os guerreiros de Davi. E um homem, eu tenho que ler, melhor que eu não lembro muito bem, mas a capacidade de um desses guerreiros de Davi, eu não sei se eram 300 guerreiros, eu não sei. Mas a força de um deles, eu não sei a quantidade que eram, tenho que rever na Bíblia para também não falar besteira aqui. A quantidade de um homem dos guerreiros de Davi, que era o nome deles, eles conseguiam matar 1000 soldados inimigos. Um homem só é que conseguia matar 1000. Eu acho que é 1000. Mas eu tenho que ver direito aqui, pra não estar falando besteira. Mas aí depois tu dá um Google aí ou procura aqui na Bíblia. Mas eu acho que é isso aí, é 1000. Teve um que sozinho matou 300. Um guerreiro de Davi matou 300 homens. Porque eles estavam assim, ó, com Deus, os rejeitados. Deus ama isso.
Deus ama isso. Que nem com Abraão, né? Que com 300 homens conseguiu, ó, exterminar todo mundo lá. Então, se Deus te deu um dom, uma capacidade, se Ele te treinou em algo, vai nisso. Dê o seu melhor. Só vai. Ah, Elza, é difícil, é muita coisa, assim. Vai, filho. Não foi fácil também matar um leão e um urso, mas Deus não deu graça. Então, se Deus colocou algo na sua mão, algo grandioso, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Se Deus colocou uma bênção aí na sua mão, glorifica a Deus, dando o seu melhor. Porque Davi deu o melhor dele, com o que ele tinha ali na mão dele. Davi deu o melhor dele com uma pedra e uma funda, e deu o melhor dele com uma espada e uma lança. Se Deus te deu uma coisa pequena, dê o melhor com essa coisa pequena, que essa coisinha pequenininha. Se Deus te deu algo grandioso, dê o seu melhor com isso também, com esse algo grandioso que Deus deu na sua mão. E Deus é contigo. Não dê ouvidos ao que dizem, ao que deixam de dizer. Dê ouvidos ao que Deus pensa ao seu respeito. E dê ouvidos às pessoas que Deus vai colocar no seu caminho também. Que Deus vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar, para te encorajar. Assim como Deus colocou Samuel na vida de Davi, né? E vai, só vai. Vai ter caverna, vai ter dificuldade, mas se Deus te garantiu, Ele vai cumprir e Ele vai realizar. E você vai abençoar muitas vidas. Através da sua vida você vai abençoar muitas vidas, por mais que talvez você não saiba, mas Deus sabe, tá bom? Então o devocional hoje foi sobre o Salmo 131, né? Migrei um pouco por outro lado lá. Eu ia falar umas outras coisas também, mas assim, já deu 30 minutos, né? Uma memória que aguente. Tô brincando. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Deixe seu like. Compartilha com seus amigos. Eu gosto de gravar devocional, assim, porque eu gosto de falar da palavra de Deus, por mais que eu sempre falo, se só uma pessoa tá vendo, ou duas, a palavra de Deus é vida, né? Então a gente sempre tem que falar sobre o que nos faz bem. E o que faz bem é a palavra de Deus. Isso aí, valeu.